Se você clicou esperando cinema fino, roteiro premiado e ator famoso, já pode sair agora. Aqui é o submundo do cinema mundial, onde o orçamento acabou antes do roteiro, a lógica pediu demissão e o diretor falou, vai assim mesmo. Hoje temos o Homem-Aranha turco na criminalidade, efeitos de quinta, cópia sem vergonha, Godzilla comunista e exagero até doer o pâncreas. Então já senta, solta o like, se inscreve no canal e ativa o sino, pois aqui o cinema é bruto, tosco, exagerado e muito orgulhoso disso. Cleopatra Wong, a Pantera das Filipinas. Antes de Hollywood fingir que inventou Mulher Durona, já existia Cleopatra Wong, filme lançado em 1978, que trazia uma agente secreta asiática que resolvia tudo na base da bicuda, do tiro e da cara de poucos amigos. Esse aqui é aquele tipo de filme que você assiste e percebe que ninguém estava tentando fazer algo refinado, bonito ou premiável. O objetivo era simples: ação exagerada, violência sem freio e zero preocupação se aquilo fazia sentido. Uma produção entre Filipinas e Indonésia, filmado no modo se der deu, com um orçamento que parece ter sido pago em marmita e gasolina, Cleopatra Wong tenta ser uma mistura de James Bond, Bruce Lee e filme de espionagem barato de beira de esquina. A protagonista entra em cena armada até os dentes, enfrenta vilões caricatos, troca tiro em lugar aberto cheio de gente como se bala fosse mamona e sai andando como se nada tivesse acontecido. As cenas de ação são daquele nível em que o vilão cai antes de levar a bordoada. Tudo perfeitamente mal coreografado, com a edição feita na tesoura escolar e trilha sonora que muda do nada, como se alguém tivesse trocado a fita no meio da cena. Não existe sutileza, não existe desenvolvimento de personagem e muito menos lógica. Existe atitude, exagero e uma confiança absurda de quem filmou, achando que estava criando um clássico mundial. É aquele cinema que hoje não passaria nem da reunião de pauta, mas que naquela época simplesmente ia pra rua, filmava e pronto. Cleopatra Wong não quer ser boa, não quer ser profunda e não quer ser elegante. Ela quer ser barulhenta, espalhafatosa e inesquecível, e é exatamente por isso que ela funciona tão bem para abrir esse vídeo, porque já deixa claro que aqui não tem frescura, não tem nostalgia seletiva e não tem respeito nenhum pelas regras do bom senso. Mas uma coisa tenho que admitir, mesmo esse filme tendo 46 anos, é muito melhor que muito filme nacional recente. Mas também o cinema nacional é tão sofrido e mal amado que não é muito difícil ser melhor, né? Depois da Agente Internacional, vamos afundar sem dó no cinema turco com Karate Girl, lançado em 1973. Esse é um daqueles filmes que parecem ter sido feitos na base da coragem, do improviso e da absoluta falta de vergonha. A protagonista é a Karatesi Kız, interpretada por Hülya Koçyiğit, que entra em cena como se fosse uma máquina de justiça, mesmo quando nada ao redor colabora. Aqui o roteiro é opcional. A coreografia é um conceito distante e a edição parece ter sido feita no susto, com alguém gritando corta de dentro do banheiro. Assistir esse filme é uma prova de resistência física e emocional, porque cada cena dá a sensação de que algo deu errado e ninguém se deu o trabalho de consertar. As lutas são um espetáculo à parte. Golpe passa longe, o adversário cai como se tivesse tropeçado na própria dignidade e a trilha entra no momento errado, como se estivesse sendo tocada por engano. E aí chegamos ao momento histórico, lendário, imortal, a pior interpretação de uma morte no cinema. Depois de uma briga toda torta, a rapariga resolve apelar para o método definitivo e dá uns pipocos no meliante. Um sujeito tão genérico, mas com um bigode estiloso, que nem o filme parece se importar em dar um nome decente para ele. O cara leva os tiros e simplesmente não sabe o que fazer com a informação. Ele fica em pé, processando a própria morte, faz careta, dobra o corpo devagar, parece decidir se morre agora ou depois do almoço, até lembrar da ex-esposa cobrando a pensão e finalmente cair num dos finais mais constrangedores já filmados. Não tem impacto, não tem drama, não tem emoção,
Parece que resolveram zoar no ensaio e alguém esqueceu de cortar na edição. Sinceramente, depois de ver essa cena, fiquei parado por alguns minutos pensando o porquê de eu me maltratar tanto assim assistindo esses filmes. Deve ser algum trauma da infância mal resolvido. Karate Girl é aquele tipo de filme que dói, confunde, cansa, mas entrega exatamente o que promete. Cinema mundial no modo ninguém impediu, perfeito para fazer o espectador pensar isso não pode ser real, meu senhor, e continuar assistindo essa bagaça até o fim, simplesmente porque gosta de sofrer. Se você achou que já tinha visto tudo de errado no cinema mundial, então chega mais em 3 Dev Adam, lançado em 1973, quando a Turquia decidiu que direito autoral era frescura de país rico e que se quiser copiar, vai copiar mesmo. Os caras de pau simplesmente resolveram transformar o Homem-Aranha em um chefe de cartel chamado Sociedade Aracnídea. Isso mesmo. O amigão da vizinhança é procurado por formação de quadrilha e estelionato. O Aranha anda por aí rindo feito doente, estrangulando gente, jogando corpo no chão e tocando o terror vestindo seu Spider traje comprado no atacadão de fantasias da Lapa. Para deter esse desgraçado, o roteirista, que provavelmente já tinha consumido muita cachaça com Nescau, resolve que só existe uma solução lógica para acabar com essa onda de criminalidade: a união do Capitão América com o lutador mascarado mexicano El Santo. Sim, você ouviu certo. O Capitão América turco, com um uniforme que parece aquele pijama que você deu para seu filho, se junta ao El Santo, que entra na história como se sempre tivesse feito parte do universo Marvel. A trama é basicamente uma desculpa para sair na porrada o tempo inteiro, com cenas que ignoram completamente continuidade, lógica ou qualquer noção de equilíbrio narrativo. As lutas são desengonçadas, os golpes não acertam ninguém, e mesmo assim todo mundo cai como se tivesse levado um caminhão no meio do peito. O filme jamais tentou esconder que estava copiando personagens famosos. Pelo contrário, ele esfrega isso na sua cara com orgulho, como quem diz: sou foda, copiei mesmo. A trilha sonora foi emprestada de outros 20 filmes, porque se já plagiamos o personagem, plagiar música é obrigatório. A edição corta a cena no meio da ação e os vilões surgem e somem sem explicação nenhuma. Assistir 3 Dev Adam é uma experiência quase espiritual, porque você sofre, ri, se revolta e, no fundo, respeita a audácia. É cinema feito sem medo, sem permissão e sem nenhum adulto responsável no set. 3 Dev Adam não quer ser bom, não quer ser coerente e não quer agradar ninguém. Ele só existe para provar que o cinema mundial já ligou o tô nem aí nos anos 70 em níveis que hoje seriam impossíveis. É ruim, é tosco, é burro e ofende nossa inteligência. E por isso mesmo, até hoje é lembrado como uma das lendas das cópias mais lazarentas que existem. Agora chega naquele ponto em que você percebe que já não existe mais limite nenhum, porque entra em cena Pulgazari, o famoso lagartão comunista, o Godzilla socialista, o único monstro da história que nasce não da radiação, mas da cartilha ideológica do camarada Kim Pai. Lançado em 1985, essa desgraça não saiu de um estúdio, saiu direto das catacumbas da propaganda estatal da Coreia do Norte, onde alguém achou uma excelente ideia gastar milhões de dólares do governo para fazer um filme com um boneco gigante de borracha ensinando lição de moral para o povo. Pulgazari começa pequeno e cresce comendo ferro, porque no comunismo até o monstro precisa se alimentar do esforço do trabalhador. O monstro começa pequeno, vira gigante, sai quebrando tudo, derruba castelo, amassa soldado, espalha destruição como se estivesse sindicalizando a cidade inteira e resolve conflito social na base do pisão. O visual da lagartixa é aquele espetáculo triste, fantasia dura e mal feita, que se mexe menos que fila de hospital público e efeito especial feito com cola branca, papelão e boa vontade. O filme foi dirigido por Shin Sang-ok, um cineasta sul-coreano sequestrado pelo regime norte-coreano nos anos 70 e obrigado a produzir filmes para o governo. Para completar a insanidade, ele conseguiu trazer técnicos japoneses que já tinham trabalhado nos filmes clássicos do Godzilla. Os caras acharam que iam trabalhar na China, fizeram o trampo e só depois perceberam em que cagada tinham se metido. Uma outra prova de como esse filme é ruim é que o produtor executivo desse filme foi o próprio camarada Kim.
Assistir Pulgasari é sofrer em etapas. Você sofre com a atuação horrorosa, sofre com a história podre, sofre com a mensagem política martelada na cabeça como prego torto enferrujado e sofre vendo dinheiro público virar fantasia chinfrim enquanto o povo se lasca para sobreviver. O monstro anda como se estivesse com a lombar travada, destrói locais aleatórios e parece um funcionário público gigante cumprindo expediente. Entra, pisa, derruba e vai embora. Mas é justamente essa mistura de propaganda, incompetência técnica e coragem sem noção que transforma Pulgasari em lenda. Não é só um filme ruim, é um documento histórico do dia em que o cinema virou repartição, o entretenimento pediu demissão e o Godzilla resolveu se filiar ao partido. E depois de passar por cópia descarada, psicopata aracnídeo, lagartão ideológico e cinema estatal desgovernado, só existe um jeito de encerrar esse vídeo com dignidade. A História de Rick, lançado em 1991, é um filme que pega qualquer noção de limite, dobra no meio e rasga sem dó. É baseado em um mangá ultra-violento e o cinema resolveu ser fiel demais daquele jeito que ninguém pediu. A história se passa numa prisão onde absolutamente todo mundo é corrupto, obeso, cruel ou doente da cabeça. E aí surge o Rick, um sujeito que parece ter sido criado à base de tijolo, ódio e suplemento alimentar à base de batata doce e ignorância, que foi condenado a 10 anos por matar o traficante responsável pela morte da namorada, Ying Ying. O enredo é simples como martelo, o sistema é podre, os chefes são monstros, e o Rick resolve tudo na base da força bruta, rasgando o meliante no meio como quem abre pão francês. Rick não é forte por acaso. Ele aprendeu Qigong sobre-humano com o tio, aquele tipo de treinamento que transforma ódio, dor e disciplina em arma. Ele começa a defender os mais fracos e vira alvo imediato do sistema. Os efeitos especiais são um espetáculo à parte, porque o filme não tenta esconder nada. Tripa de borracha, sangue em mangueira, músculo falso, cabeça esmagada igual melancia madura e braço voando como atacante dividindo bola com o Felipe Melo. É tudo tão exagerado que passa do nojento direto pro engraçado. Parece que o filme foi dirigido por um açougueiro com sérios problemas em controle de raiva. Cada vilão que aparece é mais caricato que o outro, com risada maléfica, físico impossível e plano idiota, só para dar tempo do Rick entrar em cena e destruir o cidadão de forma criativa. Se o Rick tivesse nascido no Texas em vez de Hong Kong, o nome dele seria Chuck Norris e ninguém ia estranhar. Rick entra numa prisão e a arquitetura começa a rachar. O Rick dá um soco e o tórax vira porta automática. Esse filme é o encerramento perfeito, porque sai da ideologia, sai da cópia e termina na violência cartunesca absoluta, daquele tipo que só existia quando ninguém pensava em classificação indicativa. Um final tão absurdo que você desliga o vídeo pensando, ok, agora eu já vi de tudo. E depois desse passeio pelo submundo do cinema mundial, fica a lição. Já existiu uma época em que ninguém pedia licença, ninguém pensava em processo e o cinema simplesmente ligava o dane-se e filmava. Foi tosco, foi exagerado, foi errado e é por isso que a gente ama. Se você curte essa bagaceira raiz, já deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos acidentes cinematográficos que vêm por aí. Aqui é cinema bruto, sem frescura e sem pedir desculpa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.